A gente vai agora abrir aqui um outro capítulo, porque a gente já falou de Bolsonaro, de Braga Neto, mas nós vamos começar apresentando os outros 4 réus interrogados hoje. Pela manhã, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e Augusto Heleno, general que foi ex-ministro-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Já no período da tarde, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, foi interrogado. Paulo Sérgio Nogueira disse que alertou Bolsonaro sobre a gravidade que viria da decretação de medidas de exceção e também pediu desculpas pelo que disse no passado contra o TSE. Ao vivo de Brasília, quem entra agora para fazer um relato é a Carla Lucena. Boa noite, Carla. Oi, Renata. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, o ex-ministro da Defesa disse que fez esse alerta após a reunião do dia 7 de dezembro de 2022, quando, segundo a PGR, a minuta do golpe teria sido discutida. Paulo Sérgio disse que Bolsonaro tratou de possíveis medidas como estado de sítio. O ex-ministro da Defesa afirmou ainda que todos saíram da reunião preocupadíssimos. Depois que terminou a reunião, eu cheguei ao presidente, eu pessoalmente, eu acho que o Freire Gomes estava do meu lado. No mesmo dia? No mesmo dia. Alertando da seriedade, da gravidade, se ele tivesse pensando em estado de defesa, estado de sítio. A gente conversando ali numa tempestade de ideias, as consequências de uma ação futura que eu imaginava que poderia acontecer se a evolução realmente das coisas fossem em frente. Saímos dali preocupadíssimos. O ex-ministro da Defesa também foi questionado sobre a reunião ministerial em julho de 2022, quando ele fez críticas ao trabalho do TSE e falou que a comissão eleitoral era, abre aspas, para inglês ver, fecha aspas. Queria me desculpar publicamente por ter feito essas colocações naquele dia. Na verdade, foi palavras mal colocadas, dar a entender de chamar o TSE de inimigo, isso jamais, em tempo algum, e depois as coisas melhoraram sensivelmente, o senhor sabe também por quê. E foram inúmeras ações que, a posteriori, foram efetivadas com as Forças Armadas. Moraes também perguntou do relatório das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas. Ele negou que tenha sido pressionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a retardar a divulgação. Eu não despachei esse relatório com ninguém, o relatório era da comissão. Então, já faço essa correção, é um equívoco, que não houve reunião, nem eu levei o relatório para o presidente assinar. E já adianto também, muito menos, o presidente da República jamais me pressionou, seja para mandar o relatório só para o segundo turno, seja para alterar o relatório. Carla, vamos agora para outro interrogatório do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. O ponto em que ele mais marcou e que mais chamou a atenção foi ele ter negado que colocou as tropas à disposição de Bolsonaro para uma eventual ruptura de ordem constitucional. É isso, Renata. E olha, Almir Garnier falou pela primeira vez sobre as acusações da PGR. Ele ficou em silêncio no depoimento à Polícia Federal. Sobre a acusação mais grave que pesa contra ele, o almirante negou que teria, na reunião de dezembro de 2022, colocado tropas à disposição de um golpe de Estado. Essa informação veio a público a partir do depoimento do ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, à Polícia Federal. Ele disse que o senhor teria sido o único que colocaria as tropas da Marinha à disposição. Isso ocorreu ou não? Não, senhor. Não houve deliberações, nem o presidente não abriu a palavra para nós. Eu era o comandante da Marinha, eu não era assessor político do presidente. E eu me ative ao meu papel institucional. Depois, o relator confrontou Almir Garnier com um depoimento à PF do ex-comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Batista Júnior. Batista Júnior disse que o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, entregou um envelope com a minuta do golpe aos comandantes. Ao entender que o documento previa evitar a posse de Lula,
Batista Júnior disse que não admitiria sequer receber e que foi embora. Garnier contou outra versão. Mas eu não me lembro. Eu não vi documento, não foi apresentado documento, eu não vi o general, eu não vi o brigadeiro Batista Júnior dizer isso. Acho até que isso não se coaduna com a atitude de um comandante de força. Carla, vamos então para os 2 interrogatórios que falta colocar aqui na mesa, que são dos ex-ministros Anderson Gomes e Augusto Heleno. Augusto Heleno só respondeu a perguntas da defesa e ambos negaram qualquer tentativa de golpe. Eles ficaram mais na negação mesmo. Isso, Renata. A gente vai começar falando do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, porque ele afirmou que nem se lembrava de ter recebido ou tratado de uma minuta golpista que estava na casa dele. E confirmou que o Ministério da Justiça não tinha elementos sobre fraude nas urnas. Tecnicamente falando, nós não temos nada que aponte fraude nas urnas eleitorais. Nunca chegou essa notícia até mim. Enfim, eu passava isso quando era questionado pelo presidente ou por qualquer autoridade, eu sempre passei isso. Moraes perguntou por que a minuta de um decreto golpista foi encontrada na casa dele. Eu levava diariamente 2 pastas para minha residência, uma delas contendo a agenda do dia seguinte, eventuais minutas de discurso, coisas nesse sentido, e outra com documentos gerais que vinham no Ministério. Eu realmente nem me lembrava dessa minuta, fui ver isso quando foi apreendido pela Polícia Federal, foi uma surpresa. Eu nunca tratei isso com o presidente da República, eu nunca tratei isso com ninguém. Já o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, usou o direito de ficar em silêncio. Respondeu apenas os questionamentos do próprio advogado. Uma das perguntas foi sobre o vídeo da reunião no Planalto em julho de 2022, em que o ex-ministro disse que era preciso virar a mesa antes das eleições, porque depois seria mais difícil. Então, quando o senhor fala virada de mesa e soco na mesa, o senhor está querendo dizer em sentido literal ou num sentido figurado? No sentido figurado, lógico. O ministro disse que não politizou o Gabinete de Segurança Institucional ou se envolveu com algo ilegal. E negou que tenha usado a ABIN para infiltrar agentes nas campanhas eleitorais ou para produzir informações falsas. E como em outros momentos do interrogatório, foi interrompido pelo próprio advogado para se ater às respostas. O senhor, porventura, coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? De maneira nenhuma, não havia clima. Não, mas, general, a pergunta é só sim ou não, desculpa. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição? Não fui eu, general Heleno. Que fique nos anais aqui do Supremo, foi o seu advogado. Sobre a agenda encontrada pela PF, em que, segundo a acusação, o general fazia anotações sobre o golpe de Estado, Heleno negou que ela fosse uma espécie de manual da tentativa de tomar o poder. Tal agenda tinha esse propósito, essa caderneta golpista, vamos assim dizer? De jeito algum. Agora, com o fim dos interrogatórios, a ação penal do núcleo crucial da trama golpista chega à fase final. No Supremo, ministros avaliam que a ação penal deve ser julgada no segundo semestre. Volto com você, Renata. Carla, muito obrigada. Bom descanso para você.